Você está estudando inglês faz meses, talvez anos, mas quando para pensar, não consegue ver evolução nenhuma. Você continua travando na hora de falar, continua não entendendo o filme sem legenda, continua com aquela sensação de que não sai do lugar. E o pior é que você nem sabe o que está fazendo de errado. Deixa eu adivinhar. Você faz exercícios de gramática, assiste aulas, anota palavras novas, até se esforça, mas parece que o inglês não gruda. Parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí você começa a achar que o problema é você, que você não tem talento para idioma, que seu cérebro não funciona para isso. Mas eu vou te contar um segredo. O problema não está em você, é o jeito que você está estudando. A real é que a maioria das pessoas no Brasil estuda inglês do mesmo jeito há décadas, e esse jeito simplesmente não funciona. Foi feito para você passar em prova, não para você falar. Foi feito para você decorar regra, não para você se comunicar. E aí você fica naquele ciclo. Estuda, 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 mas na vida real não consegue usar nada. Sabe aquela história do verbo to be? Quantas vezes você já viu isso? Umas 100? E quantas vezes você realmente precisou pensar no verbo to be numa conversa de verdade? Nenhuma. Porque na vida real você não pensa em gramática, você simplesmente fala. Mas a gente foi treinado para fazer o contrário, para pensar demais antes de abrir a boca. E aí nunca abre. As crianças aprendem um idioma rápido. E não é porque o cérebro delas é melhor que o seu, é porque elas não ficam estudando gramática. Elas ouvem, copiam, erram, escutam de novo, copiam de novo. É simples, é natural. Mas a gente cresce e complica tudo. A gente acha que tem que entender cada regrinha antes de tentar. Aí passa anos estudando e nunca tentando. E tem outra coisa. Você já fez aqueles exercícios de preencher lacuna? Aqueles que você acerta tudo? Você sai da aula se sentindo o máximo. Aí chega em casa, abre a Netflix, bota uma série em inglês sem legenda e não entende uma palavra. Aí vem a frustração. Mas como se eu acabei de acertar tudo? Simples. Exercício de gramática não é inglês de verdade. É tipo treinar natação no chão. Você aprende os movimentos, mas quando cai na água, afunda. A galera também é obcecada com perfeição. Quer falar igual americano, quer pronúncia impecável, não cometer nenhum erro. Enquanto isso, tem gente do mundo inteiro falando inglês com sotaque pesado, errando pra caramba, mas se comunicando super bem. Porque eles não têm medo. A gente tem. A gente acha que se errar vão rir da gente. Mas ninguém liga. O gringo só quer te entender. Ele não tá esperando perfeição. Outra armadilha gigante. Vocabulário inútil. Tem gente que baixa aplicativo para decorar 1000 palavras aleatórias. Aprende abacaxi, helicóptero, rinoceronte. Legal. Mas quando foi a última vez que você precisou falar de rinoceronte? O negócio é aprender o que você realmente usa. As palavras do dia a dia. As expressões que aparecem em todo filme, em toda música, em toda conversa. E nunca aprender palavras soltas. Sempre em frases, sempre com contexto. E a gente estuda inglês como se fosse matemática, como se tivesse fórmula. Mas idioma não funciona assim. Idioma é bagunçado, cheio de exceção, cheio de coisa que não faz sentido lógico. Os próprios nativos falam errado o tempo todo e ninguém tá nem aí. Mas a gente aqui, tentando aplicar aquela regrinha decorada, achando que tá falando certo. Enquanto isso, em português, o povo fala embigo, tauba, problema e ninguém tá nem aí. Acredite ou não, em inglês é a mesma coisa. Um monte de gente fala errado e ninguém liga. Claro, você tem que sempre tentar melhorar, mas no começo é normal falar errado. Sabe o que mais atrapalha? Tradução mental. Você ouve algo em inglês, traduz para o português na cabeça, pensa a resposta em português, traduz de volta para o inglês, e aí fala. Nesse meio tempo, a conversa já mudou de assunto 3 vezes. E o pior é que você nem percebe que faz isso. Virou automático. Mas enquanto você ficar pensando em português primeiro, nunca vai ser fluente. Porque fluência é pensar direto no idioma. Mas sim, é normal traduzir no começo, faz parte do aprendizado. Mas você precisa se forçar a pensar em inglês. Deixa eu te dar um exemplo real. Você tá vendo série e o cara fala I'm gonna grab a bite. Você sabe o que é cada palavra separada. I'm gonna grab bite. Mas junto? Não faz sentido. Você fica perdido. Porque ninguém te ensinou que isso significa vou comer alguma coisa. É expressão. E expressão você não aprende traduzindo palavra por palavra. Você aprende ouvindo no contexto. De novo e de novo. Até virar natural. A verdade é que a gente foi condicionado a tratar inglês como matéria da escola. Algo chato que você aguenta para passar de ano. Mas inglês não é matéria, é ferramenta. É tipo aprender a dirigir. Ninguém aprende só lendo manual. Você entra no carro e dirige, erra a troca de marcha, acerta, pratica cada vez mais. Com inglês é igual, mas a gente insiste em ficar só lendo o manual e nunca entrando no carro. Gramática é importante? É, mas não do jeito que ensinam. Gramática tem que vir depois, é a cereja do bolo. Primeiro você precisa se acostumar com o som, com o ritmo, com as palavras.
Aí, quando você já está falando, você estuda gramática para organizar o que já sabe. Mas começar pela gramática é começar de trás para frente. É igual querer correr antes de andar. Outra cilada: legenda em português. Você bota um filme ou uma série em inglês com legenda em português e acha que está praticando, mas não tá. Seu cérebro vai direto para a legenda e ignora o áudio. Sempre. Você está só assistindo o filme dublado com barulho estranho no fundo. Se for usar legenda, tem que ser em inglês. Aí seu cérebro conecta som com palavra. Aí sim você aprende. E tem a questão da consistência, que é o mais importante. A galera faz 2 horas num dia, fica uma semana sem estudar, faz 3 horas no sábado, para de novo, e não entende por que não evolui. Mas é óbvio, idioma precisa de exposição constante, todo dia, nem que seja 10 minutos. Porque seu cérebro precisa manter o inglês ativo. Se você fica muito tempo sem contato, ele joga tudo lá no fundo e você esquece. É tipo academia. Não adianta ir uma vez por mês e malhar 4 horas. Tem que ser frequente. Sabe o que me deixa mais frustrado? É ver gente talentosa, inteligente, capaz, desperdiçando anos da vida com métodos que simplesmente não funcionam. Eu vejo isso todo dia. E a pior parte é que não é culpa sua. Você foi ensinado errado desde o começo. Eu criei um material justamente para acabar com essa frustração de uma vez por todas. É tudo que eu queria que existisse quando comecei a estudar inglês. Um método que vai direto na veia do problema, sem enrolação, sem perder tempo. PDF e áudio que você baixa e aplica imediatamente. Nada de ficar assistindo videoaula de 2 horas que não leva a lugar nenhum. E olha, eu não estou exagerando quando digo que isso aqui transforma vidas. Centenas de pessoas que estavam exatamente no seu lugar, travadas há anos, hoje conseguem usar o inglês com confiança. Não porque são especiais ou têm dom, mas porque finalmente usaram um método que realmente funciona. O link está na descrição. E eu vou ser bem direto com você. Se você não mudar o que está fazendo agora, daqui a 1 ano você vai estar no mesmo lugar. Talvez até mais frustrado, mais cansado, mais desiludido. Ou você pode clicar nesse link e finalmente dar a virada que você merece. A escolha é sua. Sabe o que é mais engraçado? A gente reclama que inglês é difícil. Mas inglês é bem fácil comparado com português. Sério? Não tem gênero. A palavra mesa não é masculino nem feminino. Não tem conjugação complicada. Eu falo, você fala, ele fala. I speak, you speak, he speaks. Quase tudo igual. Não tem acento. Não tem cedilha. É um dos idiomas mais simples que existem. Mas a gente inventa dificuldade. O problema real é que a maioria estuda inglês sem saber por quê. Pergunta para que está estudando e a resposta é porque precisa. Mas precisa para quê? Para viajar? Para trabalho? Para assistir série? Para ler livros? Cada objetivo é diferente. Se você quer viajar, não precisa saber escrever carta formal. Precisa saber pedir comida, perguntar direção, fazer check-in. É inglês básico, direto. Mas a gente fica estudando tempo verbal complicado sem saber pedir água. E a obsessão com o curso tradicional. A gente acha que precisa estar matriculado em algum lugar sofisticado, alguma escola grande. Mas hoje você tem tudo na internet. YouTube, podcast, série, filme, aplicativo, grupo de conversa, tudo ali. Mas a gente ignora e vai pagar curso caro que usa o mesmo método antigo. Curso pode ajudar sim, mas não todos. Alguns mais atrapalham do que ajudam. Você precisa de exposição real, de prática real. E isso tá tudo disponível agora. Tem gente que fala, não tenho tempo. Mas tem tempo de rolar Instagram meia hora. Tem tempo de ver novela, ver vídeo de fofoca. Tem tempo de ficar no TikTok. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. E tá tudo bem se não for prioridade. Mas aí não reclama que não aprende. Se você quer, você encaixa. Escuta podcast no trânsito. Muda idioma do celular. Pequenas coisas que somam. E a parte mais irônica é que você pode fazer tudo isso em inglês. Pode ver vídeo no TikTok só em inglês. Pode ver vídeo de fofoca só em inglês. Ver novela em inglês. A verdade é que hoje é muito mais fácil aprender inglês do que era antes. Mas a gente continua usando o método de 30 anos atrás. A gente não se adapta. A gente não usa as ferramentas novas. A gente insiste no jeito antigo e fica surpreso quando não funciona. É tipo querer emagrecer comendo bolo todo dia e achar estranho. Ninguém está dizendo que é fácil. Não é. Dá trabalho, exige esforço, mas é simples. E se você mudar a forma de estudar, se você parar de fazer exercício que não serve para nada e começar a ter contato real com o inglês, se você perder o medo de errar e simplesmente usar, você vai ver resultado, de verdade. Porque seu cérebro já sabe aprender idioma. Ele aprendeu português. Ele só precisa que você pare de atrapalhar. Então pensa comigo. Você está estudando há quanto tempo? E você consegue ter uma conversa simples? Consegue assistir um vídeo e entender a maior parte? Consegue pensar em inglês sem traduzir na cabeça? Se a resposta é não, você está no caminho errado. Mas a boa notícia é que dá para mudar. Começando agora, hoje. Você só precisa largar o que não funciona e começar a fazer diferente.
Porque nunca foi culpa sua. Sempre foi o método.